Kevin sempre acreditou em seu talento para fotografia, então ao ver as luminárias na venda de garagem, não resistiu. Essas não eram o tipo de luminárias que você encontra na mesa de cabeceira. Eram luminárias profissionais, de estúdio, usadas por fotógrafos. Elas levariam a fotografia dele para outro nível, ou pelo menos era o que ele pensava. Por apenas $200, Kevin colocou as luminárias no porta-malas e foi para casa. Parecia uma manhã produtiva. Ele nunca poderia imaginar que, por causa dessa decisão, dentro de 6 meses, ele estaria morto. Kevin sempre foi mais tímido, ansioso socialmente, desajeitado, você pode até dizer solitário. Ele não sabia conversar com as pessoas, mas talvez a fotografia fosse uma saída. Se aprendesse a tirar fotos bonitas, seria útil para qualquer pessoa. Esses pensamentos rondavam sua mente. Ao chegar em casa, ele instalou as lâmpadas no porão, ligou-as na tomada, acionou o interruptor e um brilho forte rompeu a escuridão. Formas e sombras estranhas foram projetadas na parede de tijolos exposta. Talvez ele devesse limpar as lâmpadas, pensou. É isso que você ganha por economizar dinheiro e comprar de segunda mão. Mas era um começo. Por mais que as formas estranhas das sombras o fascinassem, ele sabia que só algumas luzes profissionais não transformariam seu porão em um estúdio fotográfico. No dia seguinte, ele comprou uma tela branca e a colocou na frente da parede, criando o fundo ideal para fotos mais profissionais. Mas quando ele recuou para olhar direito, quase teve um ataque cardíaco. A silhueta de uma mulher parecia estar projetada contra a tela. Ela estava em uma pose tensa que parecia feita para exibir suas curvas delineadas pela sombra. Seria algum jogo de luz ou ele estava ficando louco? Kevin recuou mais um passo para enxergar melhor, mas não adiantou. Tinha certeza absoluta. Era a sombra de uma mulher. Talvez ainda fosse algum resultado do posicionamento da câmera. Ele tentou mover as lâmpadas, mas a mulher continuava lá, ainda mantendo exatamente a mesma pose sedutora. Naquele momento, parecia que só restava sair do porão e evitar aceitar tudo o que aquilo implicava sobre sua nova realidade. Mas no dia seguinte, quando a curiosidade falou mais alto, ele desceu novamente as escadas do porão e a viu lá. Aquela silhueta, aquela sombra, projetada contra a tela, aquela impossibilidade bela e, estranhamente, ao redor dela. Ele não se sentiu tão sem jeito nem tão sozinho. Ele não queria apagar as luzes para que ela sumisse. A ideia parecia insana para ele. Em vez disso, todas as manhãs ele descia para o porão e passava algumas horas com a sombra. Ele conversava com ela, compartilhava frustrações e segredos, só percebeu que era estranho após quase um mês. Então as coisas começaram a mudar. Ele ficou surpreso ao perceber que, durante sua rotina matinal sempre igual, a sombra havia começado a se mover. Ela se contorcia e se retorcia em poses estranhas, como se estivesse no meio de uma sessão de fotos. Estaria ela posando para ele, convidando-o a capturá-la? Ele tirou foto após foto, enquanto ela posava por horas a fio. Foi emocionante, mas ele ainda não fazia ideia do quanto ainda estava por vir. Pois, após seus primeiros movimentos estranhos e rígidos, ela passou a executar uma variedade de gestos, encenando cenas bizarras como um show solo sombrio. Ela parecia conversar com pessoas que não estavam lá, andar por aí, participar de atividades com objetos invisíveis. Kevin estava fascinado, hipnotizado, era como sua própria novela particular acontecendo em seu porão, assistindo aquela mulher sombra viver sua solitária vida sombria. Ele não conseguia deixar de ver a si mesmo e suas próprias dificuldades de se conectar refletidos nela. Ele sabia que isso parecia triste, talvez até delirante, mas sentia que a conhecia melhor do que conhecia qualquer outra pessoa, mesmo sem nunca terem conversado ou interagido. Com o passar dos meses, ele se sentia ainda mais próximo dela, tão envolvido em sua vida estranha e impossível, que se desenrolava inteiramente na tela em seu porão. Ele se surpreendeu ao ver que ela às vezes tirava suas próprias fotos. Parecia que eram feitos um para o outro, almas gêmeas separadas por uma estranha camada da realidade. Tudo mudou numa manhã, quando ele entrou no porão e viu que sua querida mulher sombra não estava sozinha. Havia outra figura com ela, enorme e masculina, com grandes chifres saindo da cabeça. A figura o inquietou, mas a mulher sombra não demonstrava o mesmo medo. Eles pareciam conversar, rir, dançar e caminhar de mãos dadas juntos. Kevin não pôde deixar de se sentir um pouco traído, mas tudo isso tinha se tornado uma parte tão grande da sua vida. Agora, ele não podia voltar atrás, não podia simplesmente parar de assistir.
Talvez, se ele tivesse feito isso, teria sobrevivido. Nas semanas seguintes, ele viu as coisas piorarem no porão. Outros homens-sombra surgiram com chifres e dedos longos. Todos estavam sobre a mulher-sombra com mãos ávidas e agitadas, o que deixava Kevin enjoado. Um dia, ele percebeu que isso era muito mais sinistro do que jamais imaginara na manhã em que Kevin morreu. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Viu os homens-sombra com chifres atacando a mulher-sombra com quem se aproximara. Cercando-a, formas longas e irregulares atacavam a mulher, que não conseguia detê-los. Aquela cena deixou Kevin tonto. Ele voltou cambaleando para as escadas, segurando o corrimão com uma mão. Mas antes que pudesse sair correndo do porão, ele viu as cabeças dos homens com chifres se virarem todas para ele. Era a primeira vez que algo nas sombras o reconhecia diretamente, e agora eles não conseguiam tirar os olhos dele. Kevin não tinha amigos, nem era próximo dos vizinhos. É por isso que, quando os homens com chifres caíram sobre ele, arrastando-o de volta pelas escadas do porão, suas garras afundando em sua pele, ninguém ouviu seus gritos. Ninguém jamais iria ajudar. Qual foi a maior perda que você já teve numa venda de garagem? Caso consiga um negócio imperdível em um par de lâmpadas de fotografia, pode perder a sanidade e até a vida. Essa é a natureza do SCP-205. Conhecidas coloquialmente como lâmpadas das sombras, essas lâmpadas parecem ser assombradas, carregando a impressão psíquica indelével dos meses que antecederam a morte horrível de uma mulher infeliz. Para manter o mundo seguro de alguns dos efeitos mais nocivos dessa anomalia, precisamos entender o melhor possível como ela funciona. Precisamos saber como a Fundação pode contê-la e o que exatamente aconteceu com a mulher cuja sombra é forçada a encenar sua terrível morte repetidas vezes. As duas lâmpadas referidas nos arquivos oficiais como SCP-2051 e SCP-2052 são completamente idênticas, até mesmo nos números de série. Quando ambas são ligadas e recebem energia, as duas lâmpadas projetam uma luz anômala capaz de atravessar qualquer objeto, exceto uma grande superfície branca e lisa, como um fundo de fotógrafo ou até mesmo uma simples parede branca. E, no início, a imagem é invariavelmente a mesma, a silhueta sombreada de uma mulher, frequentemente fazendo poses provocantes. A marionete de sombra detalhada entra em um ciclo de 6 meses, retratando os últimos 6 meses da vida de uma mulher presumivelmente real, como citado antes. E esses ciclos sempre terminam de uma forma particularmente horrível no final de abril e outubro. A imagem estática da mulher sombra em pose provocante fica assim só no primeiro mês. Talvez representando uma pose que a equivalente de carne e osso realmente fez durante sua provável carreira como modelo enquanto estava viva. Na última semana do mês, a mulher sombra começará a se mover levemente, demonstrando desconforto ao alternar o peso entre os pés, como um tique nervoso.
Ao fim do primeiro mês do calendário, a mulher sombra passará 8 horas fazendo poses, como em uma sessão de fotos invisível, antes de sair da estase. E passando os próximos 5 meses se movendo constantemente, parecerá quase como a apresentação de mímica mais dedicada do mundo. A sombra vive o dia a dia da mulher, que parecia ter sido tanto modelo quanto fotógrafa. A maioria dos objetos com que ela interage não aparece na sombra, mas alguns, como sua câmera, são exceção. Pelo que podemos inferir pela mímica dela, a mulher tinha vida social agitada e muitos relacionamentos superficiais, mas escondia profunda solidão. Nos primeiros 5 meses, ela tem apenas uma interação íntima, um exemplo marcante de como essa mulher estava realmente desconectada de todos ao seu redor. E foi exatamente esse tipo de solidão e vulnerabilidade que parecia torná-la um alvo. Em abril e em outubro, novas figuras surgem pela primeira vez. Essas são as figuras com chifres, com seus físicos masculinos quase exagerados de forma cômica. No início, há sempre uma só, conversando cordialmente com a mulher em uma festa ou evento social. A linguagem corporal da mulher não indica nervosismo perto dessa figura, sugerindo que talvez ela não veja o que nós vemos. Então inicia-se um relacionamento entre a sombra com chifres e a mulher, enquanto ele a corteja, levando-a para encontros, jantares e momentos mais íntimos. Enquanto tenho sua atenção, recomendo que confira o Patreon do Dr. Bob para aprofundar seu entendimento sobre o anômalo. Com uma pequena quantia, você apoia minhas investigações no canal e tem acesso a conteúdos exclusivos, como miniaturas, esboços de conceito e versões sem censura dos episódios que não mostramos no YouTube. Diante dos rumos realmente sombrios que essa anomalia toma, vale se inscrever para descobrir verdades impróprias para o YouTube. Em algum momento, a figura com chifres apresentará a mulher a outros de sua espécie, e novamente ela não mostrará angústia. Esses outros vão ficar por perto dos dois o tempo todo, a partir desse momento, até o ponto em que, invariavelmente, ela tira uma foto das figuras com chifres com sua câmera Polaroid. Depois disso, a mulher sombra revelará a foto. Nesse momento, assim que ela olhar para a fotografia, vai parecer que ela exclama de horror e tenta fugir, se trancando atrás de uma porta fechada à chave. O que vem a seguir é um pesadelo. Homens com chifres voltarão e atormentarão sem piedade a mulher das sombras na última semana de abril ou outubro. Mesmo depois que seus ataques parecem tê-la matado, eles continuam atacando sem parar, sem demonstrar vergonha, culpa ou remorso. Se alguém entrar nas proximidades nesse período selvagem e assustador, provavelmente será o próximo alvo. Isso sempre resultará em morte dolorosa para o intruso e a mulher das sombras, enquanto os homens das sombras com chifres atacam com violência implacável. No último dia do ciclo, antes da renovação, as sombras dos homens com chifres crescerão como se aproximassem da luz. Eles acabarão sufocando a luz do SCP-205 na escuridão, fazendo as lâmpadas pararem de funcionar. Não importa os procedimentos adotados para mantê-las funcionando, este é o momento mais perigoso para estar perto do SCP-205, quando o poder das sombras é realmente absoluto. Mas se você ainda estiver lá nesse momento, receio que provavelmente já seja tarde demais. Dado o perigo claro apresentado por essa anomalia, e o fato de que, francamente, ela é simplesmente assustadora e perturbadora, o pessoal da Fundação tomou o máximo de cuidado ao elaborar métodos de contenção. 205 recebeu a classe de contenção Euclide, e por enquanto, ambos estão sendo mantidos na Câmara 52 do Site 23, onde recebem energia e podem encenar sua história sombria na parede branca e austera, para que qualquer um na câmara de testes ao lado veja. A equipe de manutenção está sempre próxima, com várias peças de reposição, como transformadores e lâmpadas. Se uma das lâmpadas quebrar ou apresentar defeito nas etapas finais do processo, que ocorrem em abril e outubro de cada ano, toda a manutenção é suspensa, junto com a permissão para que qualquer membro da equipe de pesquisa ou guarda entre na câmara. Se ela ficar totalmente escura em qualquer momento desse processo, ninguém poderá entrar, e qualquer pessoa que, de alguma forma, entre, deve ser considerada perdida. A câmara deve ser deixada em total escuridão por pelo menos 30 dias antes que qualquer membro da equipe de segurança tenha permissão para entrar, puramente como uma medida de segurança. A câmara de testes em escuridão total é vista como o maior perigo representado por essa anomalia. Quando a manutenção estiver sendo realizada, é fundamental que apenas uma das lâmpadas seja desligada por vez.
Se ambas forem desligadas acidentalmente, o mesmo procedimento se aplica. Ninguém pode entrar na câmara por 30 dias. Devido ao possível perigo que o SCP-205 representa para a equipe da Fundação, a pesquisa sobre sua natureza e habilidades continuará apenas enquanto aguarda revisão do Conselho O5. Após autorização para encerrar as investigações, a energia das lâmpadas será desligada. Após 30 dias de espera, serão recolhidas e armazenadas permanentemente, sem serem ligadas novamente. Em determinado momento, os riscos potenciais superam o que temos a ganhar. A extensão do risco ficou clara durante o que agora é conhecido como Incidente 20.576-B, quando uma das lâmpadas internas queimou. No final de outubro, um pesquisador júnior abriu a porta da câmara 52 esperando entrar e trocar a lâmpada. Enquanto os homens com chifres atacavam a mulher das sombras condenada, no instante em que a porta se abriu, algo na atmosfera mudou. Eles pararam, e todas as figuras sombrias com chifres pareceram olhar para cima e voltar seus olhares ao pesquisador. Ele sentiu um pavor avassalador, como se a malícia coletiva deles atravessasse a sala como um mau cheiro. Sabiamente, antes que qualquer sombra se movesse, e acredite, elas podem ser muito mais rápidas do que imagina, ele correu para fora da sala e fechou a porta. Inicialmente, seus superiores o acusaram de insubordinação por recusar-se a entrar antes de ver as figuras com chifres olhando fixamente pela janela de observação. Eles ficaram lá por 3 horas, apenas esperando e encarando, talvez aguardando que alguém entrasse de novo. Eles se entediaram e voltaram a atacar a sombra feminina. Depois disso, houve vários outros incidentes de falhas técnicas nas fases posteriores dos 205 ciclos. Suspeito que, após o primeiro incidente, as figuras com chifres estão agindo juntas para atrair funcionários da Fundação para dentro. Ainda não sabemos quem são essas entidades e investigar mais colocaria outras pessoas em risco de morte. Tudo o que podemos extrapolar da trágica história de uma mulher cujo nome nunca saberemos é isso. A princípio, eles podem parecer humanos, talvez até encantadores. Mas, com o passar do tempo, você começará a vê-los pelo que eles realmente são, até que um olhar para uma fotografia revela que tudo o que você sabe está errado. Mas a essa altura, já é tarde demais, não é? Para apoiar minha missão contínua aqui no Dr. Bob, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar as notificações, caso ainda não tenha feito isso. E me diga nos comentários quais outras anomalias você gostaria que eu abordasse. Enquanto isso, para mais horrores, confira o SCP-747 Children and Dolls.